Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos aqui do nosso canal. Eu sou o professor José Ferrari Neto e na videoaula de hoje eu vou comentar para vocês uma prova do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, atendendo a pedidos dos nossos alunos aí das terras paranaenses, ok? Que já têm acompanhado o nosso canal com alguma frequência, certo? Então, aos pedidos, né, para maneira de agradecer a audiência, a presença de vocês aqui no nosso canal, é oferecer a vocês os comentários dessa banca que vai fazer a prova para essa banca. Estão achando estranho? O Tribunal de Justiça vai organizar o seu próprio concurso, ok? Então, a banca para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná vai ser o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, certo? Essa situação um pouquinho diferente não deve atrapalhar aí o candidato, certo? A preparação continua sendo a mesma, requerendo muita dedicação, atenção e principalmente muito trabalho. E é para ajudar vocês nesse processo que nós estamos disponibilizando aqui videoaulas de língua portuguesa, ok? Um conteúdo de qualidade, acessível, ok? Gratuito e que será postado regularmente até o dia da prova. Então você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e ficar desde já por dentro, né, das novidades que nós vamos disponibilizar para vocês, certo? Podem visitar também o nosso blog nesse endereço, certo? De maneira a acompanhar as dicas que nós vamos postar lá, não só sobre o Tribunal de Justiça, né, o concurso de língua portuguesa para esse órgão, mas também sobre muitas coisas, sobre língua portuguesa, interpretação de textos e redação. Você vai poder também tirar as suas dúvidas com a gente, certo? Teremos todo o prazer em dirimir toda e qualquer dificuldade que se interponha no caminho de vocês, certo? Se vocês gostarem da videoaula, o que nós vamos pedir é só que curtem e compartilhem de maneira a divulgar o nosso trabalho e se acharem por bem, podem deixar o seu apoio nesse site aqui também, ok, pessoal? Então, sem mais delongas, né, que o tempo é curto, vamos partir aí para o comentário dessa prova que está aí na telinha, junto comigo com a leitura do texto. O texto é intitulado Música ajuda no combate ao câncer. Colocar fones de ouvido e dar play no aparelho de som traz vantagens reais à luta contra a doença. Expertos do Instituto Cochrane fizeram uma revisão de estudos para entender qual o papel da música na rotina de quem lida com um câncer. Para isso, eles analisaram 52 pesquisas já publicadas sobre o tema, que envolveram mais de 3.700 voluntários. A conclusão mostra que ouvir algumas canções tem efeitos positivos em diversos parâmetros de saúde e de qualidade de vida. Foram observadas melhoras nos níveis de ansiedade, dor, fadiga, batimentos cardíacos, respiração e pressão arterial. É natural em quem descobre o problema um grande abalo emocional. As melodias ajudam no reequilíbrio e no preparo para encarar as sessões de quimioterapia ou de radioterapia, comenta Raul Brabo, coordenador do curso de musicoterapia das Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo. O musicoterapeuta, ou profissional com formação na área, vai selecionar cantores, estilos e letras que agradam ao paciente e fazem sentido naquele contexto. O trabalho com as pesquisas anteriores, porém, não encontrou repercussões na abordagem do humor, no sistema imune ou na habilidade de comunicação. Para que o benefício seja maior, as composições selecionadas para o momento precisam ter um significado na vida do indivíduo, reforça Brabo. Então, tivemos esse pequeno texto, ok? E já temos na telinha aí a questão de número 1, pessoal. Vamos seguir aqui, ok? Que diz o seguinte: o texto é marcado por recursos coesivos que ajudam o autor a atingir o seu objetivo. Assim, o último parágrafo do texto, que é justamente esse aqui, né? O trabalho com as pesquisas anteriores, porém, não encontrou repercussões da abordagem no humor, no sistema imune ou na habilidade de comunicação. Okay? Seria, então, todo esse trecho aqui, okay? Tudo isso aqui forma aí o último parágrafo do texto, certo?
que nós podemos dizer sobre? Ele expande o objetivo das pesquisas anteriores e adiciona novas informações sobre como a musicoterapia deve ser conduzida no caso do câncer? Não expande pelo seguinte, gente, se tivesse a intenção de expandir, haveria de ter algum marcador discursivo, um operador textual, uma conjunção que indicasse essa expansão, e deveria ser uma conjunção do tipo aditiva, ou seja, que adicionasse novas informações. Mas vocês não encontram isso nesse parágrafo. O que nós encontramos é uma conjunção como o porém aqui, certo? Vamos remarcar e deixar melhor para vocês, aqui, ó. Encontramos a conjunção porém, que é adversativa, ela dá uma relação de oposição. Então, qual desses verbos aqui melhor indica uma oposição? O expandir, restringir, fazer uma ressalva, limitar ou introduzir. Ora, se é contraditório, se é opositivo, faz uma ressalva, ok? Então, a função textual dele é fazer uma ressalva, ok? Por isso que ele coloca uma conjunção do tipo adversativa. Então, a resposta do item 1, letra C, certo? Já na questão 2, uma questão um pouquinho sutil, certo? E aí vai requerer atenção de vocês, tá, pessoal? Desde já, eu vou avisar que a formatação daqui na tela não ficou boa, né, no PDF da prova que nós conseguimos, mas vai dar para a gente conseguir fazer assim, ok? Então vamos desconsiderar essa questão da formatação e vamos olhar a sutileza dessa questão. Vamos lá. Veja a definição do verbo agradar no dicionário eletrônico OWISE. Agradar, verbo transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. 1. No sentido de ser agradável, transmitir satisfação a, dar prazer, contentar. Ok? Então, nesse sentido, nesses sentidos aqui, ó, o verbo vai poder ser transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo, de acordo com o dicionário OWISE. Certo? Quando ele for pronominal, terá o sentido de comprazer-se em, experimentar prazer, deleite, sentir-se encantado. Ok? Vai poder também ter os sentidos de sentir-se enamorado ou tomar-se de amores. E vai ser transitivo direto, como um regionalismo no Nordeste do Brasil, como fazer agrados, carinhos e afagar. Ok? Então, com isso em mente, temos esse pedaço aqui do texto. Vai selecionar cantores, estilos e letras que agradam o paciente. Diz a questão: se tomarmos como base de correção gramatical o que o dicionário afirma sobre o verbo agradar, o trecho do texto está como, gente? Reparem que a sutileza está aqui, ó, nesse pedaço, que diz que é necessário levar em conta o que diz o dicionário e não o que se habitualmente diz sobre o verbo agradar. O verbo agradar tem uma regência em que, no sentido de ser agradável ou transmitir satisfação, ele rege a preposição a, sendo, portanto, transitivo indireto. Porém, um uso comum no Brasil é do agradar como transitivo direto, também no sentido de ser agradável, transmitir satisfação a ou dar prazer. E essa regência mais popular do verbo agradar foi incorporada pelo dicionário OWISE. Então, o que acontece? O aluno um pouquinho mais desatento vai seguir a tradição e vai tender a achar que o verbo está inadequado, que o trecho, perdão, está inadequado, já que o correto seria usá-lo como transitivo indireto. Porém, repare que o dicionário permite o uso como transitivo direto nesse sentido aqui. Logo, a resposta só pode ser o item B. O trecho está adequado, pois a transitividade direta é contemplada pelo dicionarista como uma estrutura prevista. Então, a atenção aqui, gente, era no que diz a questão. Tem que levar em conta o que diz o dicionário OWISE sobre a regência do verbo e aí aplicar a questão. Ok? Então, essa foi a questão de número 2. A questão 3 vai fazer menção aí ao texto sobre o açaí. Tá? Então, diz o texto: pesquisadores brasileiros e canadenses
testam o potencial do fruto contra doenças neuropsiquiátricas como a bipolaridade. Uma iguaria paraense com sucesso no Brasil todo, o açaí já foi associado ao melhor controle do colesterol e à prevenção do câncer. Agora, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e da Universidade de Toronto, no Canadá, adicionam outra façanha à lista: a possível melhora no quadro de transtorno bipolar. É que o extrato do fruto reverteu, em laboratório, uma disfunção nas mitocôndrias, organelas que produzem energia para as células. Na doença, elas acabam liberando os perigosos radicais livres. Além disso, houve redução na inflamação, conta o biomédico Alencar Kolinski Machado, um dos brasileiros envolvidos no projeto. Sabemos que indivíduos bipolares têm uma ativação inflamatória crônica, informa. De acordo com Machado, é possível que o consumo do fruto, e não só do extrato, já traga vantagens. Um estudo demonstrou, por exemplo, que 120 ml do suco por dia promoveram um efeito anti-inflamatório capaz de amenizar a dor. O açaí na tigela cairia igualmente bem, pois contém a polpa do alimento. Basta evitar certos acompanhamentos, como xarope de guaraná e leite condensado. Prefira frutas naturais e um pouco de mel, e não abuse da granola. Então diz a questão: textos que trazem relatos de divulgação científica normalmente usam elementos linguísticos que modalizam a informação, a fim de que fique claro que os dados são inconclusivos ou ainda que se trata de conjecturas com base em provas e pesquisas. Esse é o caso do seguinte trecho do texto. Para matar essa questão, gente, basta lembrar de uma única coisinha. Se você quiser dizer que algo é uma conjectura ou é inconclusivo, é apenas hipotético ou provável, vamos usar o modo subjuntivo. Os verbos, então, vão ter de estar no modo subjuntivo. Se estiverem no indicativo, vão indicar certeza, ok? E aí não vão poder servir para indicar algo que é hipotético. Então, bastaria isso para ver quais dos itens aqui têm verbos no subjuntivo. E vamos ver logo que trata-se do item A, né? Que tem aqui o traga, que está no subjuntivo. Repare que nos outros eu só tenho o verbo no indicativo. Olha lá. Foi associado, reverteu, acabam, e basta, ok? Todos esses aqui são tempos do indicativo. Aqui no último tem um imperativo, né? No modo imperativo, que também não indica conjectura ou hipótese. Então, a resposta, facinho, depois dessa dica, é o item 3, certo? A questão 4 diz o seguinte: sobre a estrutura sintática desse texto, assinale a alternativa correta. No item A, temos uma iguaria paraense com sucesso no Brasil todo. É um aposto explicativo, está correto, que aparece invertido com o termo a que se refere, motivo pelo qual a vírgula que aparece depois dele poderia ser substituída por ponto e vírgula. Aí está errado. Ele é, sim, esse trecho, um aposto explicativo. Ele está invertido porque ele está antecedendo o termo a que ele se refere. Normalmente, o aposto explicativo fica posposto, fica depois do termo a que ele se refere. Está correto também, mas isso não é razão para trocar a vírgula por ponto e vírgula. Ok? Então, é uma mistura de sintaxe com pontuação aqui, mas o item A está errado. No item B, além disso, houve uma redução na inflamação. O sujeito de houve é o termo redução, já pode parar por aqui. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, portanto, não tem sujeito e vai ser flexionado sempre na terceira do singular, não havendo a menor possibilidade de se usar a forma houveram. Está errado, isso aí é básico na concordância verbal, viu, gente? Olho vivo com isso daí. C. Uma vírgula poderia ter sido usada antes de Alencar Kolinski Machado, já que esse termo é um aposto restritivo. Aqui, né? Biomédico Alencar Kolinski Machado. Na verdade, o aposto restritivo aqui é o primeiro termo, tá, gente? Ok? Então,
e não deveria colocar vírgula aqui, porque não se separa os termos nessa situação. Esse item C também está errado. No item D, as formas verbais prefira e abuse, flexionadas na terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo, apresentam a mesma classificação de tipo de sujeito, mas têm transitividade diferente. Prefira e abuse são estruturas que têm sujeito oculto, já que se tratam de formas no imperativo, ok? E tem, sim, diferentes transitividades. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra, né? Transitivo direto e indireto, e abuse é transitivo direto. Quem abusa, transitivo indireto, perdão, abusa de alguma coisa. Então, a resposta da 4, letra D. Ok? Só acertando aqui, gente, em o biomédico Alencar Kolinsky é o aposto explicativo, certo? E não se coloca vírgula aqui separando esse aposto explicativo do termo a que ele se refere aqui. Só em outras situações é que se usa a vírgula para esse tipo de estrutura, ok? Então, correto, a resposta correta, item D, na questão de número 4. Na 5, temos: assinale a opção em que todas as palavras a seguir retiradas do texto são acentuadas em virtude da mesma regra. Ora, pessoal, qual é a regra de açaí? Açaí é acentuado por ser um I, formando um hiato com a vogal anterior. Então, lembrando da regrinha, quando o I fica sozinho na sílaba, formando hiato com a vogal da sílaba anterior, ele ganha acento. Já a palavra já e a palavra tem são acentuadas por serem monossílabas tônicas. Então, não é o item A. No item B, mitocôndria é acentuado por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Está aqui o ditongo, ok? Crônica é acentuado por ser proparoxítono. E provável é acentuado por ser uma paroxítona terminada em L. Então, aqui as regras são diferentes. No item C, possível é acentuado por ser paroxítono terminado em L. Indivíduo por ser paroxítono terminado em ditongo, está aqui o ditongo, e biomédicos é por ser proparoxítono, é a mesma da anterior, cada palavra é acentuada por uma regra diferente. Câncer é por ser paroxítono terminado em R, além é oxítono terminado em EM, laboratório é paroxítono terminado em ditongo. Três regras distintas aí também. Gente, só sobrou o item E. Contém Guaraná e Canadá, são 3 palavras acentuadas por serem oxítonos, ok? Então, na 5, letra E. Lembrando que a acentuação, gente, é sempre um tema bastante cobrado. Fiquem de olho aí para isso. Se quiserem, podem assistir às aulas, as videoaulas que postamos no nosso canal sobre a acentuação gráfica, ok? E vão ter lá um recurso maior para memorizar, aprender essas regras e como elas são cobradas nos concursos. Ok? Em caso de dúvida, pode postar aqui mesmo no canal ou no nosso blog, ok? Teremos prazer aí em ajudar vocês a tirar essas dúvidas, ok? Prosseguindo, vamos lá para o texto que vai servir de base para as questões 6, 7 e 8. Tem o texto: garota é encontrada vivendo entre macacos na Índia. Uma garota de aproximadamente 8 anos foi encontrada entre macacos na floresta do santuário selvagem Katarniagat, na Índia. As autoridades ainda não conseguiram identificar a família da menina, nem mesmo como ela foi parar ali, mas ela já está sendo tratada em um hospital próximo. Apesar de possuir alguns ferimentos pelo corpo e estar subnutrida, ela tem apresentado conduta agressiva, guinchando como um macaco quando se sente irritada. A criança foi achada na companhia de 3 macacos, enquanto a polícia fazia uma patrulha pela região. Os policiais contam que, no momento em que a encontraram, ela emitiu um grito parecido com o dos animais. Ela estava com muito medo de nós, não conseguia falar nem nos ouvir direito, explica um dos inspetores, Ram Avtar Singh. A polícia, porém, não acredita que ela tenha passado anos ali, já que a floresta faz parte de um santuário local. A teoria levantada é que os pais a tenham abandonado na região devido aos problemas mentais da criança e algum tempo depois ela tenha sido encontrada.
Segundo eles, a menina estava com alguns machucados nas pernas e nos cotovelos, porém suas roupas não pareciam muito sujas. Ela foi encaminhada para o hospital local, onde vem sendo tratada nos últimos 2 meses. Quando ela se recuperar totalmente, a garota será enviada para o Departamento de Proteção à Criança do governo. Quando chegou aqui, ela estava com muito medo de nós, esquivando-se como um animal, como um macaco, explicou o médico Dinesh Singh. Nós cuidamos dela, demos banho, alimentamos-la e a limpamos. Ela estava desnutrida e pode ter comido o que os animais comiam. Às vezes, ela se irrita e precisamos acalmá-la. Tem sido difícil lidar com ela. A menina já come sozinha, apesar de não pegar os alimentos de um prato. É necessário colocá-los na cama para que ela se sinta à vontade para recolhê-los. De acordo com os médicos, ela também já consegue andar como uma pessoa normal sobre as 2 pernas, mas já fez algumas tentativas de fuga. A polícia agora procura saber quem é a família da menina. Então, lido o texto, vamos lá para a questão de número 6. Na construção desse texto, foram dadas algumas informações factuais com base na descrição feita pelos participantes do episódio e algumas suposições a partir de evidências levantadas pela equipe que está tomando conta da garota. Selecione a alternativa a seguir que mostre um fato e não uma hipótese, de acordo com os detalhes dados no texto. Então, gente, essa questão é um pouco parecida com a anterior, só que agora não envolve verbos, porque repare que só a questão só traz aqui frases curtas, né? Às vezes até frases sem verbo, né? Só frases, digamos, nominais. Então, quais desses aqui são factuais, ou seja, indicam fatos mesmo, e não hipóteses, porque o texto ele se equilibra entre fatos e hipóteses, ok? Não fica difícil perceber que o fato é o comportamento que a garota exibia no momento em que foi encontrado, porque a duração da permanência é hipotética, ninguém sabe quanto foi. O motivo pelo qual a garota estava vivendo na floresta também é desconhecido. A alimentação da garota quando estava na floresta também não. Acredita-se que ela comia o que os macacos comiam. E dados pessoais exatos, por exemplo, a idade ou quem são seus pais, também são desconhecidos. Então, a única coisa que é conhecida no texto é o comportamento da garota. Por isso, a resposta do 6, letra C. Ok, pessoal? Já na questão 7, assinale a alternativa correta sobre os mecanismos de coesão sublinhados no texto, levando em consideração as recomendações da norma padrão da língua portuguesa. Então, na letra A, temos o relativo onde, pode ser substituído por no qual ou aonde, sem incorreção gramatical ou alteração de sentido em relação ao período original. Aí temos que achar, né, aqui não há indicação do local do texto em que está, mas vamos ver onde tem o relativo onde, que está grifado aqui, está vendo? Ela foi encaminhada para o hospital local, aonde estaria errado, porque sempre que o sentido da frase for estativo, ou seja, for estático, ok? Não indicar movimento, não pode usar o aonde. O aonde eu só uso com verbos que indicam movimento, como o ir, o chegar, alguma coisa desse tipo, ok? Então, a primeira opção aqui é errada. Poderia ser substituído por no qual? No qual, sim, ok? Mas aonde, não. Na letra B, a locução conjuntiva para que veicula ideia de finalidade, motivo pelo qual poderia ser substituída sem alteração semântica ou incorreção por a fim de que. Aqui tem uma pegadinha malvada, ok? O a fim de que é sinônimo do para que, desde que isso aqui seja escrito separado, ok? Desde que o a fim seja a fim de que, separado, certo? O a fim junto indica afinidade, ok, gente? Então, uma leitura apressada aí faria com que o cidadão, o candidato, marcasse B, mas aqui está um erro ortográfico, ok? Que está sendo usado para confundi-los, tá? Então, não é o item B. No item C, o conectivo nem expressa sentido adversativo nas duas ocorrências em que aparece e, para fins de reforço, o expletivo e poderia ser usado antes dele em ambos os casos. Então, vamos lá onde tem o nem está aqui, ó.
Ela estava com muito medo de nós. Não conseguia falar, nem nos ouvir direito. Ok? Aqui o sentido não é o de adversativo. Aqui é o de adição. É uma coisa e outra. Certo? E aí, então, não poderia ser o adversativo, que vai indicar que pode ser uma coisa ou outra. Certo? Então, nesse caso, está errado o item C. No D, a expressão apesar de indica uma quebra de expectativa sobre o comportamento da garota e poderia ser substituída sem alteração sintática por graças a. Se a gente voltar aqui, ó, graças a possuir alguns ferimentos no corpo e estar subnutrida, ela tem apresentado conduta agressiva. Ficaria bem esquisito, bem fora do que se quer dizer, né? Então o item D também está errado. Só sobrou, portanto, o item E. Resposta correta do 7. As duas ocorrências de porém podem ser substituídas por todavia, mas, devido à estrutura sintática dos períodos originais, apenas a segunda poderia ceder lugar a mas, seria justamente esse aqui, né? A polícia, todavia, não acredita, né? A menina, segundo eles, a menina estava com alguns machucados nas pernas do cotovelo, né? Mas suas roupas não pareciam se recuperar totalmente. Então, o correto aqui é letra E. Na 8, temos, a seguir, você encontra 4 motivos para o emprego da vírgula e as 4 ocorrências da vírgula numeradas no texto de 1 a 4. Relacione o motivo a cada uma delas e selecione a alternativa que completa corretamente os parênteses de cima para baixo. Então, o item A, que indica isolamento do adjunto adverbial, é a vírgula em 1, aqui, ó. As autoridades ainda não conseguiram identificar a família da menina, nem mesmo como ela foi parar ali. Mas essa vírgula aqui está, no caso, isolando essa oração aqui. Ok? Então, a colocação aqui, de acordo com a questão, vai ser a seguinte. Ok? Na 8, eu vou ter aqui que ela não está separando uma oração adverbial. Na verdade, ela está separando uma oração coordenada, já que esse nem aqui é uma conjunção coordenativa. Então, o primeiro aqui seria B, certo? A primeira parêntese, a primeira casinha aqui vai para o item B. A vírgula em 2, que é essa vírgula aqui, ok? Tem assim, apesar de possuir alguns ferimentos pelo corpo e estar subnutrida, ela tem apresentado conduta agressiva. Essa vírgula está isolando uma oração subordinada adverbial. Então, ok? E repare que é uma subordinada adverbial reduzida, porque eu tenho aqui o verbo no infinitivo. Tá? Então, isso me dá o item D, preenchendo aqui a segunda. Ok? Para a vírgula em 3, eu tenho aqui, segundo eles, está isolando uma oração aqui, o segundo eles, que vai ser coordenativa, na verdade, é um adjunto adverbial de conformidade, e aqui então vai ficar o item A. E por fim, no 4, eu vou ter o item C, que é de subordinada adverbial, que é essa vírgula aqui. Ok? Vamos achar o 4. Quando ela se recuperar totalmente, que é uma adverbial temporal. Então, pessoal, o que vai marcar aqui, B, D, A, C, resposta da 8, item B. Ok? Não é uma questão complicada, mas é necessária alguma atenção para as regras de pontuação, que são sempre muito cobradas, tá, pessoal? Então, fica a nossa dica para vocês estudarem esse ponto também. Agora, um texto aqui, que é um pedaço da lei, né? Da lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Ok, tem o texto aqui, acho que não precisa eu ler para resolver a questão, tá? Porque basta a gente olhar aqui e marcar em relação às normas ortográficas. Então, uma questão aí de ortografia. Vocês perceberam que ortografia, a acentuação
pontuação e análise sintática têm predominado nessa prova do Tribunal de Justiça do Paraná. Ok, pessoal? Então já fica a dica aí para vocês estudarem esses pontos. Acentuação, ortografia, pontuação e análise sintática. Mas vamos para a questão sobre ortografia. Qual que é a correta? Em relação às normas ortográficas, qual é a correta? O item A vai dizer: segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, o acento diferencial de palavras homógrafos como pelo do verbo pelar e pelo substantivo foi mantido? Não, ele foi mantido apenas nas palavras por verbo e por preposição, tá? Pelo verbo, pelo substantivo, pelo preposição, foi eliminado o acento nessas palavras. Então, a A está errada. O item B diz: a acentuação gráfica das palavras deficiência, comunitária, infância e precedência justifica-se pela mesma regra do novo acordo ortográfico. Todas as palavras paroxítonas são acentuadas? Errado. São acentuadas apenas as paroxítonas que não terminam em A, E, O, E-N e E-N-S. Ok, pessoal? De resto, todas as outras terminações de palavras paroxítonas forçam o acento, e inclusive as paroxítonas terminadas em ditongo, como é o caso aqui. Então, essa afirmação aqui do item B está errada. No item C, nós temos: em relação à eliminação do emprego do hífen, as palavras a seguir respeitam o novo acordo ortográfico: autoeducação, extraoficial, coeditor e contra-exemplo. Correto! Por quê, gente? O que diz o novo acordo ortográfico é que quando a vogal final dos prefixos for diferente da vogal inicial da palavra que vem a seguir, não se deve usar o hífen. Só se usa o hífen quando a vogal final do prefixo e a vogal inicial da palavra forem iguais, certo? Então, houve uma padronização que foi obedecida aqui no item C, logo ele é a resposta correta. No item D, o novo acordo manteve o hífen das palavras compostas por justaposição, cujos elementos constituem uma unidade semântica, mas mantém uma tonicidade própria. É correto até aqui, tá, pessoal? Mas daqui para frente, totalmente fora, o novo acordo não fala nada sobre tonicidade. Então, o item D está errado. E no item E, as palavras ideia, jiboia, herói e feiura tiveram o acento agudo eliminado após o novo acordo ortográfico. Isso é correto para ideia e jiboia, ok? Porque o acento dos ditongos abertos e, el e oi foi mantido somente para as palavras oxítonas, ok? Que é o caso de herói, ok? Então, ideia e jiboia foram eliminados, mas herói não, ok? Feiura também foi eliminado, porque o acento dos hiatos foi suprimido, caso a vogal a ser acentuada venha depois de ditongo, como é o caso aqui de feiura. Então, herói deveria ter acento, e é por isso que o item E está errado. No item 10, na questão 10, temos: em relação à estrutura da frase e aos seus constituintes e aos períodos complexos do texto anterior, é incorreto afirmar o quê? Letra A. Na abertura do artigo 3, terceiro, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O verbo sublinhado é transitivo e seu complemento é preposicionado. Quando o substituímos pelo verbo possuir, a regência verbal permanece a mesma. Então, a criança e o adolescente gozam de. Quem goza, no sentido de ter direito, goza de alguma coisa. Ele é transitivo indireto no caso, regendo a preposição de, o que vai tornar o seu complemento preposicionado. Até aí, tudo correto. Mas, quando você bota pelo possuir, o possuir, quem possui, possui alguma coisa. Então, a criança e o adolescente possuem todos os direitos. A transitividade continua sendo transitiva, mas a regência altera porque ele passa a ser um verbo transitivo direto, não regendo nenhuma preposição e exigindo um complemento não preposicionado. Então, a incorreta
é o item A na questão número 10. E assim a gente fecha esse primeiro bloco de 10 questões da banca TJPR, que está organizando o concurso para o TJPR. Então, o Tribunal de Justiça se auto-organiza em seus concursos. Mas o nosso problema nem é esse, pessoal. O nosso problema com vocês, o nosso compromisso é ajudá-los a entender um pouquinho melhor a língua portuguesa, bem como entender como as questões são cobradas por essa banca, para você que está interessado numa vaguinha no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ok? A gente espera que essa prova tenha sido útil para vocês e desde já a gente agradece aos muitos pedidos do povo aí do Paraná que pediram para a gente comentar provas dessa banca e a gente espera estar agradando a todos vocês, ok? Se vocês gostaram dessa aula, curtem, compartilhem, deixem seu comentário. Quanto mais o nosso trabalho for divulgado, melhor para todos, porque vamos poder assim oferecer um conteúdo de qualidade para vocês. Em caso de dúvida, podem postar a dúvida aqui no canal e também no nosso blog. Teremos todo o prazer em ajudá-los, ok? Se você quiser contribuir com o nosso projeto, basta acessar esse site e nós vamos ter aí, vocês terão lá a oportunidade de dar a contribuição que vocês acharem que nós merecemos, ok? A gente espera vocês na nossa próxima videoaula, pessoal. Um abração e obrigado.